Olá, paz do Senhor, por aqui Pastor Eliezer Fagundes, trazendo para você mais um top 10 lições práticas da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aí estudando a lição número 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Neste trimestre, quarto trimestre de 2023, com o tema geral Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Lição número 12, então, nesta semana, e nós trazemos aqui 10 tópicos, que eu chamo de top 10 lições práticas, resumindo aí toda a nossa lição, para que você possa aprofundar e você possa estar aí estudando a lição, passando aí para os professores, passando para aqueles que vão estar ministrando a lição. Vamos lá. Primeiro top 1, vemos a importância da disciplina espiritual chamada jejum e oração. Isso é uma coisa muito importante que todo cristão deve cuidar, essa disciplina espiritual. Nós somos como um atleta que se preocupa sempre com aquilo que ele se alimenta. O cristão deve estar sempre preocupado com essa disciplina, com essa comunhão com Deus, O jejum e a oração fazem parte dessa disciplina. Top 2, a comunhão produz a direção. Mais uma coisa importante que eu aprendo aqui nessa lição, da igreja missionária, uma igreja de Antioquia, a igreja missionária, a igreja gentílica, e eles tinham a comunhão com o Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, e a comunhão, ela produz a direção. Antes de nós tomar qualquer decisão, é importante levarmos em consideração 3 coisas: analisar, orar e ter paciência. Tudo na nossa vida, precisamos passar por essas três análises aqui, Analisar, oração e paciência, tá bom? E buscar a direção de Deus. No ano que vem, aqui em Santa Catarina, vamos estar estudando aí o tema Conduzidos pelo Espírito Santo. O que faz com que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo? É a comunhão com Ele, a oração e o jejum. Top 3, o Espírito Santo é o maior estrategista da Bíblia. Foi assim na descida do Espírito Santo e no crescimento da igreja. A igreja de Antioquia, a lição fala da igreja de Antioquia da Síria, Tem também a igreja de Antioquia da Pisídia, mas aqui estamos nos dirigindo à igreja de Antioquia da Síria. E essa cidade era uma das cidades mais importantes, 500 mil habitantes, e ali tinha várias nações, várias pessoas de outras culturas. Então, essa cidade foi escolhida para ser a igreja missionária, a igreja como uma base missionária de Paulo, e foi essa igreja que foi escolhida. Por quê? Por ser uma cidade estratégica. Então o Espírito Santo é o maior estrategista. A descida dele lá no Pentecoste também foi uma estratégia. Havia lá 17 nações, e dali aquelas 17 nações ouviram na sua língua pessoas representando aquelas nações e levaram a palavra de Deus para as suas nações. Então, o Espírito Santo é o maior estrategista da Bíblia. Top 4, a grande maioria da igreja é formada por irmãos anônimos, que fazem a obra por amor. São tijolos simples que asseguram a casa. Você não vê os tijolos bonitos no alicerce, É só a decoração. O que realmente segura uma casa é os tijolos simples. Então, na obra de Deus, a grande maioria são pessoas anônimas que fazem a obra com amor, com dedicação. Muitas não conhecemos, mas a obra de Deus está crescendo por causa dessas pessoas, E aqui também nós vemos nessa lição trabalhar essa questão dos anônimos. Top 5, aos mestres temos uma advertência e uma promessa. Qual é a advertência? Tiago 3:1, receberão maior
mais duro juízo, né? E qual é a promessa? Daniel 12:3, receberão avultada recompensa. Então, a lição fala no tópico 2 sobre os profetas e os doutores, né, que tinham na igreja de Antioquia. Os profetas, aqueles que levavam a palavra de Deus, os doutores, os mestres cheios do Espírito Santo que ensinavam com ousadia a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar os mestres, né, que temos e valorizar os profetas, os pregadores da palavra. Top 6, aqui eu faço uma diferença entre a humildade e o orgulho, né? Humildade versus orgulho. E os mestres doutores devem ter no seu coração um coração humilde. O cristão, ele deve ser humilde, né? Não se achar maior que os outros, o mestre, o que tem esse dom também. Reconhecer que tudo vem de Deus. E um conselho aqui, no top 6, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Provérbios 15:33, a humildade precede o quê? A honra. E o Provérbios 16:18, o orgulho precede a ruína. Então, quem é usado por Deus, quem é servo, quem é mestre, quem é pastor, né, professores, estamos falando aqui o número de professores, deve sempre ter em seu coração a humildade, reconhecer que tudo vem de Deus. Se somos usados, é pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade que Ele nos usa, tá bom? Top 7, na obra do Senhor não pode haver discriminação ou preconceito. Extraio também isso desta igreja que estamos estudando aqui, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não tinha preconceito, não tinha discriminação, várias pessoas de diferentes etnias, né, de diferentes raças, diferentes lugares, mas estavam lá todos unidos, trabalhando, servindo ao Senhor Jesus. E assim que deve ser a igreja. Por que a igreja de Antioquia é uma igreja modelo nas missões? Porque tinha uma liderança servidora, né, tinha mestres, tinha professores, tinha profetas, eram humildes, né, e também não faziam distinção de pessoas, todos unidos, trabalhando em prol da palavra de Deus, tá bom? Top 8, toda atividade da igreja deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Tudo que vamos fazer, o Espírito Santo deve ser a nossa referência, né? Deve ser a nossa bússola. Tudo devemos pedir a Ele a direção para todas as coisas, coisas materiais, tudo que devemos fazer, o Espírito Santo deve nos dirigir. Top 9, precisamos prestar contas à igreja sobre o nosso trabalho na obra do Senhor. Os missionários que estamos falando no contexto aqui, né, devem prestar conta para a igreja que ajuda, que tem o respaldo financeiro, a igreja que está dando a cobertura espiritual. Então, esses missionários devem prestar contas, né? Quantas pessoas foram salvas durante o ano, quantas pessoas foram batizadas, o que foi feito, o que foi construído, tudo deve ser prestado conta. Sempre prestando conta para que possamos adquirir a confiança daqueles que investem, daqueles que estão orando por nós, tá bom? E fechando o nosso top 10 essa semana, top 10, todo missionário precisa estar ligado a uma igreja para ter a cobertura espiritual. Não existe aqueles missionários independentes, não tem amparo bíblico. Ah, o meu negócio é com Deus, é só eu e Deus. Tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual e ligado a uma igreja. E essa igreja vai estar cuidando, respaldando, dando suporte espiritual para a família, suporte psicológico, né? E é muito importante entendermos isso. Na igreja de Antioquia, havia uma igreja que se preocupava com seus missionários e dava o suporte àqueles missionários. Gostou do nosso top 10 essa semana? Compartilhe esta lição. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.